Bom dia, mundo. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, cabelo branco, estou de óculos, usando uma camisa azul e branco. Estou no escritório de São Paulo hoje. Tem desenho aqui na janela atrás de mim. E aqui no fundo, atrás de mim, é Jéssica, como nossos panelistas de hoje. Mas vamos lá, depois de vários anos de andar pelo Brasil, dando treinamentos em vários lugares. Comecei 9 anos atrás para dar treinamentos aqui online, aberto e gratuito para todos que querem. Então, aqui, para quem está juntando pela primeira vez, alguns itens de logística, a sessão será gravada, a gravação será enviada para você. Pode fazer suas perguntas ao longo do evento, no campo habilitado. Quem fizer mais perguntas durante o evento vai levar chocolate. Então, nós temos um cesto de chocolate para mandar toda semana. A gente identifica quem faz mais perguntas. Desde que você não ganhou o chocolate este ano ainda, vamos mandar para você. Gostamos de receber as interações e vamos tentar responder as perguntas que estão vindo. Pode nos acompanhar nas redes sociais. E aí tem, para quem está assistindo, você já pode baixar a apresentação, tem também nas publicações, já pode acessar, e também na sessão tem melhor experiência se você for utilizar Google Chrome. Os treinamentos são registrados para fins do CRC, para quem tiver registro ativo, e aí tem nosso e-mail de contato. Aqui é nosso site da esquerda, então a dica aqui é toda quarta-feira às 9 horas, registra na sua agenda o link para nosso site, e aí você pode entrar às 9 horas, tudo quarta-feira, e aqui também no site tem a lista dos temas que tem por semana. Do lado direito tem playlist dos eventos passados. Nossos eventos são gravados e são disponibilizados no YouTube. Então, tem centenas dos eventos que fizemos ao longo dos últimos 9 anos já disponíveis no YouTube. E aqui, para se registrar, então, pode registrar sua equipe inteira, quem quiser pode se registrar para acessar nossos eventos. Aqui temos os últimos 10 eventos que fizemos, então, as gravações dos últimos 10 eventos. E aqui temos sobre ESG, então aqui tem os últimos eventos que fizemos sobre ESG, sobre vários temas. Então, cada um desses links é um evento Novas Perspectivas de 2 horas. Então, se for contar aqui, tem pelo menos uns 10, 11 eventos aqui, cada um de 2 horas. Então, tem mais que 20 horas de treinamento aqui. Porém, você somente recebe o certificado e somente vale para treinamento CRC se você estiver nos assistindo ao vivo. Nosso próximo evento, na semana que vem, vamos estar falando sobre os desafios práticos na aplicação com derivativos e instrumentos financeiros. Então, vamos ter uma equipe de especialistas em instrumentos financeiros para nós falar sobre esses temas. Com isso, vou pedir para nossos panelistas se apresentam. Aí, Melissa, você quer se apresentar? Sim, Kieran, muito obrigada. Vocês me ouvem? Sim. Muito bem. Obrigada, bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês novamente no nosso webcast nesta manhã. Eu sou Melissa, sou diretora da área de Capital Markets e atuo também na área de ESG e sustentabilidade aqui na PwC. Sou uma mulher branca, uso óculos, estou com os cabelos soltos na altura dos ombros, encaracolados, estou usando uma camisa e atrás de mim eu estou numa biblioteca, então nós vemos o cenário do mezanino desta biblioteca, tá bem? Fico à disposição para discutirmos aí esse tema tão interessante e instigante que é o relatório ISSB. Obrigada, pessoal. Obrigado, Melissa. Eu confesso que parece que tem fundo falso aí pela cenário, mas é muito bonito esse cenário.
Legal. Não é um fundo falso, inclusive tem pessoas atrás de mim mexendo... aqui, utilizando o mesmo espaço, comprovando que não é uma foto, pessoal. Legal. Obrigado. Jéssica, tá conosco? Estou sim, consegui conectar, Kira. Legal. Obrigado. Então vamos lá. Isso. Você quer se apresentar e agora, pessoal, ou você consegue mexer seu braço para a pessoa conseguir te ver aqui, porque você está no Deixa eu ver micro, acho que... Dá para ver? Isso, dá para ver. Legal. Bom dia, pessoal. Prazer, Jéssica Vinck, sou uma diretora. Até tenho que atualizar esse currículo aqui, porque fala que eu sou diretora das áreas de Capital Markets, da área técnica da PwC, e agora eu também sou diretora de auditoria. Voltei para a vertente da auditoria, depois de quase 10 anos fora, voltei para a auditoria, então estou aqui com o meu próprio desafio também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro, mas não tão loiro, preciso ir no cabeleireiro. Eu sou branca, hoje eu tô com uma camisa verde. Atrás de mim tem uma parede que eu sempre tenho dúvida se é cinza, se é esverdeada, enfim. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês. Acho que é um tema que tá aí, né? Então vai ser um prazer discutir sobre esse tema tão interessante com vocês hoje. Obrigada mais uma vez pelo convite, Kira. Muito obrigado, Jéssica. E Maurício, você está conosco? Sim, Kira. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite, Kira. Sou Maurício Colombari, sou sócio aqui da área de sustentabilidade da PwC. Sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros claros. Hoje estou usando óculos, uma camiseta e uma camisa preta, e tenho ao fundo aqui alguns livros e fotos, enfim, uma estante. Bom, será uma satisfação aí conversar com vocês sobre esse tema. Obrigado, Kira. Legal. Obrigado, Maurício. E aqui, então, as publicações, acho que deixa eu ver, acho que vamos por isso. Temos as publicações, tem a CVM 193 sobre o requerimento das empresas publicar um relatório ESG para o ano base 2026, obrigatoriamente. Tem a regra do CFC também, que fala que o contador é responsável pelo relatório ESG, o requerimento de todas as empresas que publiquem relatório ESG para publicar este ano. Temos a taxonomia do FRS para o relatório ESG, que tem mais de 5.000 linhas. Temos o índice PwC do Net Zero Economy, explicando a redução, tem uma simulação de redução que mostra, em tese, estaria reduzindo, se fosse uma redução da mesma porcentagem todo ano, seria mais que 17% de redução de emissões anualmente. Aí temos a publicação do panorama de implementação dos relatórios ESG no Brasil. Temos no Brasil, as normas do ESG foram trazidas para o Brasil pelo Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS, e aqui tem o site deles e as normas que estão no site deles. Então, e aqui, obviamente, estão em português. Nós temos também o guia da PwC sobre sobre essas normas de sustentabilidade. Tem mais de 1.000 páginas de normas de material técnica sobre a preparação desse relatório. E aí temos também os exemplos da PwC das divulgações no relatório de sustentabilidade. Nós temos o InBrief, tem desenvolvimento na Europa sobre as normas europeias de sustentabilidade. Nós temos uma referência legal aqui, tem um guia usado na Europa para determinar materialidade. Então, a gente colocou aqui. E tem também um outro guia para avaliação, que é a value chain, porque para as emissões tipo 3, tem que identificar as emissões da cadeia de valor inteiro. Então, essa aqui é uma publicação sobre isso. Temos também Lei 15042, que é a nova legislação sobre controle de emissões no Brasil. Foi publicado no final de 2024 e está no processo de implementação.
E aí tem também a publicação do Strategy sobre redução de emissões e sustentabilidade. Aí, com isso, vamos para a nossa tradicional pesquisa de opinião. E aqui, vamos lá. Então, a primeira pesquisa, quais exceções alternativas você considera adotar na elaboração do primeiro relatório SSB-CBPS? Opção A, não apresentar dados conforme o GHG Protocol. Opção B, não divulgar relatório na mesma data que as demonstrações financeiras. Opção C, não incluir riscos e oportunidades não relacionadas ao clima. Opção C, não fornecer as informações referentes a emissões escopo 3. Tem três, que o escopo 3 é as emissões da cadeia de valor da empresa. Opção E, não apresentar informações comparativas. Opção F, não disponibilizar um relatório de segurança razoável, conduzido por auditor independente. Opção G, não elaborar relatório antes do exercício obrigatório de 2026. H, nenhuma opções acima e não se responder. Então, em termos das exceções a serem aplicadas no primeiro relatório. Então, tem uma série de opções aqui, ou seja, não precisa utilizar o GHG Protocol. Aliás, porém, a maioria das empresas vão utilizar, então, tem poucos votos para isso. Não divulgar o relatório antes das na mesma data que as demonstrações financeiras, eu tenho bastante voto para isso. O desafio em montar esse relatório na mesma data seria grande. Aí tem não incluir os riscos e oportunidades não relacionados ao clima. Então, o que está tendo mais votos aqui é que a opção B não seria apresentada na mesma data que as demonstrações financeiras, que isso quase todo mundo, primeiro relatório é permitido atrasar a data. Nós temos a opção D, que não fornecer informações referentes ao escopo 3, que é permitido uma exceção para o primeiro relatório. Opção E, que não apresentar informações comparativas, também é permitido no primeiro relatório. Opção G, não elaborar relatório antes do exercício obrigatório de 2026. Então, talvez tenha os 4 grandes itens aqui que a maioria vão escolher. E tem também bastante votos para não se responder àqueles que estão ainda no processo de decidir. Que, de novo, falta para as empresas listadas na CVM, eles têm que publicar até no máximo até em maio ano que vem, quando seria entregue o relatório do formulário de referência. Então, pesquisa número 2. Quais informações você acredita que serão difíceis para obter para a elaboração do primeiro relatório SSB-CBPS? Opção A, explicar como as metas estão alinhadas com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, Brasil tem assumido várias metas bastante agressivas, conforme o Acordo de Paris. B, justificar por que a mudança climática é tão relevante para a empresa. Opção C, levantar emissões ligadas à cadeia de valor, fornecedores, clientes, escopo 3. D, definir a materialidade considerando os interesses dos investidores. G, garantir a base de informações coerente com base a dados atualizados. F, identificar, quantificar e relatar as principais estimativas de julgamentos. G, estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, divulgando essas metas. E H, identificar e descrever os principais riscos e oportunidades. Nós temos ainda a opção I, disponibilizar suporte adequado para a auditoria independente. Então, o que tem maior volume de voto aqui é a opção C, que seria levantar emissões da cadeia de valor, escopo 3. Escopo 3, acho que vai ser realmente um grande desafio para as empresas. E também nós temos F, identificar, quantificar, relatar as principais estimativas de julgamento, porque dentro dessas informações vai ter várias estimativas e julgamentos. Temos votos para todos, mas esses 2 itens têm um maior volume de votos e merecem um destaque, mas temos votos para
para todos eles, ou seja, o escopo 3 e também identificar, quantificar, tipo, os estimativos e julgamentos que fazem parte da geração dos números. Então, vamos para pesquisa número 3. Para o novo relatório ESG, do SSB-CBPS, a empresa já definiu opção A, critérios de materialidade voltados ao investidor. B, apresentação exclusiva das informações requeridas, ou seja, aqui, opção B, ou seja, que você decide se você só vai apresentar aquela requerido pela norma e mais nada. Opção C, a atribuição de responsabilidades ao conselho de diretoria. Opção D, metas anuais para redução de emissões. Opção E, identificação de entidades na cadeia de valor. Opção F, métodos para monitoramento de interpretações e atualizações das normas. Opção G, políticas internas e interpretações relacionadas às normas. E H, não sei. Então, na verdade, o que está ganhando aqui é a opção H, não sei, e seguido por critérios de materialidade, apresentação exclusiva das informações requeridas, atribuição das responsabilidades, conselho de diretoria, e aí tem as metas anuais das emissões, seguido por políticas internas e interpretações relacionadas com as normas. Então, parece que tem bastante coisa definida já para o que seria esperar, tipo, de novo, faltando somente um ano para a publicação. Vamos lá, pesquisa número 4. De que forma sua organização planeja envolver o auditor independente na seguração das informações ESG? Opção A, realização de diagnóstico. B, verificação de decisões principais. Por exemplo, as decisões principais que vão impactar o projeto inteiro, materialidade, cadeia de valor. C, verificação dos dados a serem utilizados. D, avaliação do formato, conteúdo do relatório. E a revisão das divulgações relativas às metas e crédito de carbono. F, contratação de seguração razoável dos dados a partir de 24. G, a seguração razoável dos dados a partir de 25. E não sei responder. Porque, obviamente, para 26 vai ser obrigatório a seguração razoável para, pensando aqui nas empresas da CVM. E aqui tem bastante voto para não sei, mas os outros estão colocando, envolvendo... Tem bastante voto para o envolvimento do auditor, especialmente para as decisões principais, opção B, opção C, verificação dos dados, D, avaliação do formato e conteúdo do relatório. Acho que são os principais, mas tem votos para todos. Aí vocês devem estar recebendo o resultado da pesquisa. Então, vamos para a última pesquisa. Quais são os... E aí, obrigado para todos que estão entrando para votar. E o objetivo aqui da pesquisa de aquecimento é nos ajudar a focar nos temas que são mais importantes para você. Pesquisa 5, quais são os principais desafios para a implementação do relatório conforme padrão SSB? Então, principais desafios. Opção A, elaboração do relatório neste padrão de SSB. B, estabelecimento de uma governança adequada. C, integração das áreas envolvidas nas várias frentes abordadas pelas normas. Opção D, apresentação das informações qualitativas, com riscos e oportunidades e de impacto, e disponibilização de informações quantitativas sobre os impactos, oportunidades e F é conexão entre os temas das ações financeiras e as informações de sustentabilidade, e G, necessidade de publicação simultânea com as demonstrações financeiras. E esse requerimento de publicar junto, obviamente, vem a partir do segundo ano, ou seja, o ano base 2027 seria publicado em conjunto. Então, aqui nós temos maior número de votos para
ser integração das várias áreas de organização envolvidas nas diversas frentes abordadas pela norma. E aí nós temos votos bastante consistentes para todos os outros, ou seja, elaboração do relatório, estabelecimento de governança, as informações qualitativas, informações quantitativas, a conexão com as demonstrações financeiras, e aí a necessidade de publicação, que só vem para o ano base 2027. Então, agradeço a todo mundo que entrou para votar, e aí com isso eu vou passar para a Melissa. Melissa, está com você. Ok, Kieran, muito obrigada. Vocês me ouvem? Podem me ouvir, Kieran? Sim. Olá? Sim, tranquilo. Sim, obrigada. Estava no mundo aqui. Ok. Pessoal, impressionante o resultado dessa pesquisa número 5, não é? O nosso público acha mais fácil elaborar o novo relatório seguindo o padrão ISSB do que integrar as áreas da organização envolvidas nas diversas frentes abordadas pelas normas. Olha só que interessante. A gente tem problemas estruturais, não é somente a redação do relatório, a apresentação das informações, é como fazer com que as áreas se conversem. E, de fato, realmente a gente vê isso, né? Na área de consultoria, a gente vê essa dificuldade de que as áreas interajam, áreas de aspecto e âmbito financeiro, controladoria, contabilidade, finanças, planejamento, com as áreas de sustentabilidade. Olha só que interessante, muito interessante isso. Pessoal, dado isso, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Foco da nossa apresentação de hoje, como nós já fizemos uma série bem ampla de apresentações e webcasts relativos ao relatório ISSB, hoje nós vamos tentar responder algumas das perguntas mais frequentes que a gente recebe de clientes, tá? Então, listamos aqui as perguntas. A primeira delas é: quais empresas estarão obrigadas a elaborar relatórios ISSB e CBPS em 2026? E quando eu falo 2026, estou me referindo a ano base 2026 com reporte 2027, ok? Nossa próxima pergunta: quais são os prazos estabelecidos para a divulgação desses relatórios? Então, vou responder a essas duas perguntas com base na resolução CVM 193 de 2023 e na 219 de 2024. Pessoal, vamos lá. Novamente, para que fique claro, nós temos dois períodos distintos de aplicabilidade. Inclusive, eu esqueci de marcar meu tempo aqui. Vamos marcar meu tempo, porque senão eu vou falar até amanhã e isso não é legal com os coleguinhas que vão falar na sequência, pessoal. Então, perdão, estou marcando aqui meus 30 minutos. Resolução CVM 193 coloca que nós temos dois períodos distintos, sendo o primeiro deles de aplicabilidade voluntária, iniciado a partir de 1º de janeiro de 2024, que se refere à divulgação de relatórios referentes a ano base 2024, ano base 2025. Neste período, de acordo com a 219, o relatório pode ser entregue até o 9º mês do fim do exercício social, ou seja, final de setembro. Tá? A asseguração, neste caso, é limitada, sempre por auditor independente registrado na CVM. Ou seja, é um exercício, pessoal, um exercício. Temos notícia, né, e obviamente as empresas que forem divulgar aplicabilidade voluntária devem fazê-lo comunicando isto ao mercado antecipadamente por meio de material fact, ou fato relevante. Tá? Então, temos notícia por meio de fato relevante de 8 empresas distintas que deverão divulgar neste ano. 2 que já divulgaram no ano passado
e outras 6 novas empresas que se propuseram a assumir a aplicabilidade voluntária a partir de 2025. Tá? Segundo período de aplicabilidade obrigatória, a partir de ano base, em 1º de janeiro de 2026. Neste caso, qual é a periodicidade? Respondendo a nossa segunda pergunta ali, quais são os prazos? Periodicidade do relatório. Entrega deve ser realizada no 1º ano de aplicabilidade obrigatória até a data do formulário de referência, ou seja, até o final de maio de 2027. E até a data da entrega da DFP, ou final de março, a partir do 2º ano de aplicabilidade em caráter obrigatório. Ou seja, o que vier antes, em 2028, ano base 2027, devemos entregar junto com a DFP. Okay? Nesse caso, a base de asseguração é razoável mandatoriamente. Então, deverá ser realizada a asseguração razoável, também para auditor independente registrado na CVM. O que nos coloca um complicômetro, certo, pessoal? Porque a asseguração razoável é muito mais complexa do que uma asseguração limitada. Vis-à-vis a auditoria de uma DFP anual contra uma revisão de um ITR trimestral. Essa é a diferença aí de escopo. Okay? Isso. Pode falar. Se eu poder, eu estava pensando, talvez, duas coisas que acho que na minha cabeça que talvez seria um desafio grande para as empresas. Um seria essa asseguração razoável, que vai ser aplicar para as empresas que estão na CVM, categoria A ou categoria B. E a segunda é o escopo 3. Primeiro ano você não precisa fazer escopo 3, mas você faz segundo ano. Porém, o outro que vem a partir do segundo ano seria publicar junto com publicar no segundo ano junto com as demonstrações financeiras. Acho que isso vai ser um outro desafio muito grande para as empresas. Não tenho dúvida, Kieran. O cronograma de fato, parece ser um desafio grande e a asseguração também é um desafio grande, né? E por isso o interesse daquela pesquisa que você trouxe para nós no início, né? As empresas estão tendo dificuldade neste momento, ao que parece, de integrar as equipes. Então, nós nem chegamos ainda nas próximas dificuldades, né? Os próximos dificultômetros aí serão asseguração mandatória, razoável, e, em segunda instância, um encurtamento deste cronograma de divulgação, com a asseguração razoável. Vamos lá, pessoal. Respirem fundo, calma que ainda temos dificultômetros aí pela frente. Muito bem. Nossa próxima questão a ser respondida. Qual é o cronograma recomendado para a preparação, visando o ano base de 2026? Ou seja, preciso divulgar até maio de 27 este relatório ISSB. Como é que eu faço? Para quem não começou ainda os trabalhos, pessoal, e temos visto diversas empresas, clientes nossos, que efetivamente ainda não começaram os trabalhos, ou estão começando agora, ou fizeram um diagnóstico e estão começando a implementação agora, tá bom? Então, cronograma proposto para quem não iniciou nada dos trabalhos ainda. Temos um ano. E um ano passa muito rápido, são 12 meses, pessoal. Então, precisa começar agora. Este é o momento de começar, para quem não começou ainda, ok? Vamos fazer, primeira sugestão, um breve diagnóstico da definição da estrutura de governança, da integração das áreas e do arcabouço de riscos e oportunidades em sustentabilidade que temos dentro da companhia. Isso não pode demorar mais de um mês e meio. Por isso que eu coloquei, né? Nós colocamos aqui que seja um breve diagnóstico. Próximo passo, vamos começar as implementações. Por onde eu começo? Deveriam correr várias questões em paralelo para que a gente tenha tempo hábil de fazer as implementações. Mas, a princípio,
implementação de estruturas de governança, implementação de políticas, de sistemas, se for necessário, e de processos e controles. Simultaneamente, a gente já deveria estar revisando matriz de riscos, riscos materiais minimamente em S2 para iniciar um processo de quantificação. Tá? Então, junho, iniciamos a implementação de governança política, sistemas, processos e controles. Julho, começamos a revisar matriz de riscos, materialidade desses riscos. Tá? Essa materialidade, gente, precisa ser definida em âmbito de dupla materialidade. Quero dizer com isso que a materialidade precisa ter impacto e cumprir com o aspecto financeiro. Então, os temas de risco em sustentabilidade e clima identificados deverão ser materiais do ponto de vista financeiro também, ok? Para fins de reporte. É claro que eu posso monitorar temas que não sejam considerados materiais do ponto de vista financeiro, mas sejam temas de impacto para a organização, mas a gente deve reportar os temas que são efetivamente materiais. A gente começa a rever esta questão entre julho e agosto. Isso vai demorar alguns meses para ser realizado. Tá? A gente sugere que no início de novembro, no máximo, seja definido o formato de relatório e se inicie de imediato a redação desse relatório. Porque no início de dezembro já se deveria estar iniciando o processo de asseguração razoável, se não antes, tá, pessoal? Então já vamos lá conversar com o nosso auditor ou assegurador, deixá-lo ciente da demanda, começar a interagir com este auditor. Já vamos mensurando ao longo do ano os KPIs que forem selecionados, adequados, em linha com o SASB, tá? E a partir de dezembro, início do processo de asseguração razoável, para que a gente tenha aí pelo menos 4 a 5 meses, eventualmente, para o processo de asseguração e, finalmente, o reporte no exercício de 2027, no mês de maio. Okay? É um cronograma bem corrido, não é um cronograma simples, embora pareça. Né? O meu PowerPoint aqui parece mais simples do que efetivamente é, e a gente pode dizer isso com base em experiência de diversos clientes que estamos apoiando nesta implementação. Tá? Lembrando, pessoal, que para o primeiro ano aí de implementação, efetivamente, e divulgação do relatório, nós temos algumas salvaguardas ou flexibilizações, que nós chamamos de reliefs. Tá? Então, até o primeiro exercício social de adoção obrigatória, a companhia pode optar por adotar somente IFRS S2, então a gente pode não ter a discriminação efetiva de riscos em S1, somente riscos climáticos, optativamente, tá? Isso é uma opção da companhia, mas a partir do segundo ano a gente precisa ter os riscos e oportunidades em S1 também discriminados no relatório. Também ainda no primeiro ano não é requerida necessariamente a divulgação de escopo 3 de gases de efeito estufa, mas a partir do segundo ano, sim. Então, a partir de 2028, ano base 27, a companhia deverá divulgar escopo 3. No primeiro ano, não é necessário formalmente aplicar o GHG Protocol, embora seja recomendável, tá? Mas pode ser aplicado somente a partir do segundo ano e não é requerida informação comparativa. Então, pode ser efetivamente o primeiro ano de mensuração, caso a companhia não tenha ainda mensurações prontas. Isso eu iria talvez comentar nessa aqui do GHG Protocol, porque se não estiver utilizando isso, chama atenção, porque talvez isso seja mais reconhecido em termos de base, em termos de preparação de informações. Então, se não estiver utilizando, aí vai levantar a pergunta de que você está utilizando. Então, dos outros, imagino que a grande maioria que fazendo pelo primeiro ano, eles não vão
fazer o escopo 3 e eles talvez não vão fazer um comparativo, porque eu acho que dado o volume de trabalho que isso dá. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, mas isso só vale são as sessões do primeiro ano, enquanto o segundo ano vai ter que fazer. Então, acho que para muitos, tanto o primeiro ano quanto o segundo ano vão ser bastante desafiadoras, tipo, porque você vai utilizar essas opções do primeiro ano e aí segundo ano já vai ser um desafio maior, bem maior para incluir essas informações. Concordo plenamente, Kieran. Então, muito provavelmente as companhias adotem de fato a flexibilização de não divulgar escopo 3 ou divulgar escopo 3 parcialmente, o que muitas companhias têm feito, né? Ou seja, eu faço escopo 3, mas eu faço parcial, eu não cumpro com todas as 15 categorias que eu poderia ou deveria cumprir, tá? Tudo bem, neste primeiro ano não tem problema em relação a isso. Não utilizar o GHG realmente é bastante esquisito. Para escopo 1 e 2, fico pensando a mesma coisa, que qual tipo de protocolo se utilizaria que não fosse o GHG para mensuração de escopos 1 e 2. Ainda mais tendo em conta que a partir do segundo ano é sim requerida informação comparativa. Então, como que a gente vai comparar escopo 1 e 2 se a gente não está seguindo o mesmo framework de mensuração, né? Mas, de qualquer maneira, fica aí a salvaguarda de transição para empresas que estejam realmente com um cronograma muito difícil e muita dificuldade de implementação. Tá? Nosso próximo questionamento, que recebemos constantemente, especificamente das áreas de controladoria / contabilidade. Quais serão os impactos nas demonstrações financeiras decorrentes da emissão dos relatórios de ISSB e CBPS? Vamos lá, pessoal. E aqui nós trazemos novamente o arcabouço de objetivo e escopo de S1, que nos diz o seguinte, que devem ser divulgadas informações materiais relacionadas a riscos e oportunidades em sustentabilidade. O que é material para o ISSB? A materialidade se refere a qualquer informação que possa razoavelmente influenciar a decisão do investidor, se for omitida, exposta incorretamente ou de forma pouco compreensível. Ou seja, eu estou basicamente parafraseando o nosso framework contábil. Se a gente pegar lá o CPC 00, é basicamente isso que está lá disposto. Tá? E o que são informações materiais para o ISSB? E essa é a grande novidade. Por isso que a gente está com tanta dificuldade de integrar as equipes. Informações materiais são informações que possam afetar razoavelmente no curto, médio ou longo prazo, fluxos de caixa prospectivos, acesso a financiamento, custo de capital, investimentos ou desinvestimentos. Tá? Então, como que isso impacta a minha demonstração financeira, pessoal? Em teoria, estamos falando da mesma empresa e das mesmas informações. Obviamente, informações prospectivas não necessariamente estarão divulgadas em nota explicativa, a salvo questões que se relacionem, por exemplo, a testes de impairment, a projeções da companhia utilizadas para fins de Fair Tax Assets ou quaisquer outros testes requeridos pela normativa contábil. Mas quaisquer eventos ou conexões financeiras que tenham impacto presente na demonstração financeira e cujo impacto seja de fato material do ponto de vista financeiro, em teoria deveriam ser divulgadas sim em demonstração financeira em nota explicativa. Ou seja, impactos em sustentabilidade que sejam divulgados em ISSB, em relatório ISSB, que tenham impacto hoje, que estejam lá no meu contábil, em teoria, devem estar divulgados também em nota explicativa e uma coisa vai conversar com a outra. Desculpe, Kieran, pode falar, por favor. Eu estava pensando, uma das... mas
Primeiro que esse conceito de materialidade, em tese, é o mesmo conceito que usa para as demonstrações financeiras. E o interessante aqui é que foi casado esse relatório ESG com as demonstrações financeiras, que a partir do segundo ano, os dois relatórios têm que sair juntos, e esses dois relatórios têm várias informações consistentes. E talvez uma das razões com isso, inclusive, o requerimento que na grande maioria dos casos, vai ser mesmo o auditor independente que vai estar olhando as demonstrações financeiras e o relatório de sustentabilidade, e o auditor tem a norma de você averiguar consistência de informações sendo apresentadas juntas, tipo o ISO 720. Portanto, ele vai estar olhando se no relatório desse jeito está falando que não, a gente vai conseguir reduzir nossas emissões por 50% em 5 anos, e aí vai ver, então o outro vai estar olhando do ponto de vista que isso é uma premissa grande que tem uma implicação de custos e projeção de gastos grande, e aí ele vai estar querendo ver como que seria feito essa implementação, como que seria feito os gastos para atender esse requerimento. Então, acho que porque a história contada e os planos que existem do lado do ESG tem que ser consistente com o que está acontecendo do lado das demonstrações financeiras da empresa. Então, essa vínculo entre os dois documentos, ou seja, os dois documentos têm que ser consistentes em termos das informações, e os planos de companhia sendo divulgados aqui tem que ser, obviamente, consistente com os planos que formam a base das projeções financeiras, que formam as bases de impairment, e aí temos outra publicação que mostra todos os reflexos nas demonstrações financeiras oriundos dos temas ESG. Perfeito, Kieran. É exatamente isso. E é bem interessante quando nós conversamos com as empresas, o aspecto de que as áreas de planejamento e controladoria têm dúvidas muito fortes em relação a quais informações efetivamente fazem parte desse escopo de IFRS S1 e S2. E muitas vezes o número chega fechado para a área de planejamento, né? Vem da área operacional e chega fechado. A área de planejamento, a gente já ouviu de diversas áreas de planejamento, olha, não sei o que tem aqui dentro do planejamento que poderia ser considerado escopo de S1 e S2. Porque a gente nunca teve esse tipo de trabalho interno entre as equipes de qualificar dentro dos números que estão sendo colocados no meu planejamento quais se referem efetivamente a riscos e oportunidades em ESG. Olha só que interessante, gente. Então, é uma nova cultura que a gente precisa criar dentro da área financeira, né? A área financeira estava olhando o quê? Resultado, estava olhando orçado contra realizado, estava olhando custo, despesa, lucro, receita. Mas a gente vai ter que ter um aspecto de âmbito mais qualitativo em cima de o que tem dentro daqueles números que efetivamente merece atenção, né? O que é material, o que deve ser divulgado. E é claro, os dois documentos têm que se conversar. Se eu estou falando de fluxo de caixa prospectivo, custo de capital, investimento e desinvestimento, isso tem que estar no meu planejamento, /orçamento, /planejamento estratégico, /ISSB, e eventualmente vai entrar na minha DF. Agora, falar é um pouco mais fácil do que efetivamente implementar, tá, gente? Então, estamos sentindo essa dificuldade da parte das empresas. Vamos lá. Item número 5. Qual será a atuação do contador responsável na elaboração desses relatórios? Então, para esta pergunta, e é uma pergunta que nós recebemos muitas vezes de áreas de controladoria, os contadores estão assustados com esta questão, porque não são especialistas, obviamente, em questões de sustentabilidade. Pessoal, o que a norma nos traz, né? A resolução CFC 1710 de 2023. Nos traz que são de responsabilidade técnica do profissional de contabilidade
em primeira instância, a elaboração dos relatórios de informações de sustentabilidade ISSB. Ou seja, quem assina pelo relatório ISSB é o contador responsável. Segundo, a asseguração dos relatórios de informações em sustentabilidade. Ou seja, quem assegura, quem assina o relatório de asseguração do ISSB também é o contador. Tá? Então, esta é a responsabilidade técnica dos contadores em relação a relatórios ISSB. Dificultômetros. Claro, o contador hoje não está preparado para absorver o fluxo de elaboração de um relatório ISSB, gente. Compreensível. Não existe formação para isso hoje, neste momento. Por isso que a gente precisa integrar as equipes, né? É um trabalho a 4, 6, 8, 10 mãos. Eu preciso de uma área de risco, trabalhando com a área de sustentabilidade, trabalhando com a área financeira, trabalhando com a contabilidade. Senão não tem relatório ISSB dentro do conceito proposto. Então, temos aí o dificultômetro, que vimos lá que é o que as empresas estão sentindo neste momento, tá? Como fazer esta integração aqui. Quem assina é o contador, sim, mas ele vai fazer o processo sozinho? Dificilmente. Dificilmente. Nossa próxima pergunta, como deve ser estruturada a governança do processo de reporte ISSB CBPS? E aqui a gente trouxe para vocês, relembrando, como que funciona a normativa do IFRS, especificamente do S2, que é, teoricamente, o nosso foco para ano base 2026, dada aquela salvaguarda, né, de que primeiro ano a gente, a princípio, poderia adotar somente S2. Então, como é que deve se dar a governança do processo? Quando a gente fala de governança, precisamos deixar muito claro dentro do relatório e, obviamente, substanciar essa clareza para o assegurador. Qual é o órgão responsável pela orientação das questões climáticas, pela aprovação de investimentos ou desinvestimentos, pelo direcionamento da companhia, pela adoção de posições e pela supervisão de controles e procedimentos relacionados a clima. Quando a gente fala de controles e procedimentos, estamos falando do gerenciamento de riscos e oportunidades em relação ao clima. Estamos falando de como que a alta liderança participa e efetivamente implementa dentro da estratégia da organização as questões climáticas. E, finalmente, estamos falando de quem concretiza, quem analisa, quem aprova, quem supervisiona determinadas métricas e metas observadas pela companhia como um todo. Tá? Então, é o arcabouço de pessoas ou órgãos que fazem e participam da tomada de decisão dentro da companhia, nesse caso, especificamente em relação a questões climáticas. Muito bem. Finalmente, gente, estando aí a 4 minutos faltantes aqui da minha apresentação, eu gostaria de trazer para vocês observações práticas que temos visto no mercado. Tá? Então, o que estamos vendo na prática em diversos clientes que atuamos, em companhias que conversamos e, enfim, no mercado em geral. Muitas empresas ainda não estabeleceram os seus planos de trabalho para a implementação do ISSB. Pessoal, resgatando aqui o nosso cronograma de trabalho, nós temos 12 meses de implementação para a divulgação mandatória de relatório de ano base 2026. Precisa ser
começado o processo com urgência. Para quem ainda não estabeleceu o plano de trabalho, já estamos atrasados. Precisamos estabelecer plano de trabalho hoje. Temos visto em algumas empresas um envolvimento mais baixo da alta administração e dos órgãos de governança. Nesse caso, quando a gente tem efetivamente envolvimento dos órgãos de governança e das instâncias mais altas de governança da organização, o trabalho flui de uma forma mais rápida, mais ágil e mais relevante para a organização como um todo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que o interesse da implementação do ISSB não é somente responder à norma, mas é gerar valor para a companhia e mostrar ao investidor essa geração de valor. Tá? Então, quando a gente tem o envolvimento da alta administração nessa pauta, de fato, as companhias têm conseguido gerar valor internamente, criar valor. Tá? Próximo ponto, escassez de recursos para implementação. A gente tem visto bastante isso também. A gente sabe que cada área já tem ali as suas atribuições. Então, a gente vê a área de sustentabilidade falando, não, mas eu já tenho todo o processo de GRI, que já é complexo, eu respondo ao ISE, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou responsável por todas as políticas, eu já tenho um arcabouço, eu não quero ter mais um arcabouço de SSB. A gente já viu a área de risco falando, não, eu faço SOX, eu faço riscos corporativos, sustentabilidade não é comigo, né? A gente já viu controladoria falando, sustentabilidade não é comigo, né? Eu faço aqui a parte financeira. Pessoal, a gente vai precisar de um pouco do tempo de todo mundo para estabelecer o fluxo de processo, senão não funciona. Então, cada organização vai ter que se reinventar e reestruturar de uma forma a conseguir atender este processo, que é um processo pesado, né? É mais um produto ali dentro das áreas de controladoria e sustentabilidade, é um produto que dá bastante trabalho. Tá? Dificuldade de implementação sem o apoio de parceiros externos. Então, temos visto áreas que conseguem efetivamente triar a normativa e falar, não, realmente a gente precisa fazer isso, isso, aquilo, e não conseguimos fazer internamente. E tudo bem, chamar um parceiro externo, não tem problema. É uma solução para a escassez de recursos. Tá? O nível de complexidade de implementação, obviamente, varia de forma significativa dependendo do segmento de atuação da empresa, bem como do segmento de listagem da empresa. Então, a gente vai ver lá empresas listadas em novo mercado, categoria A, obviamente já vão ter muito mais histórico e muito mais estrutura para conseguirem responder a esse processo do que empresas de um nível de governança mais baixo ou, eventualmente, de categoria B, que são empresas que atendem às normativas de uma forma mais sucinta. Tá? Muito bem. Desafios práticos que a gente tem observado. Definição de papéis e responsabilidades dentro dos grupos de trabalho. Então, tem a ver com a escassez de recursos para a implementação. Identificação dos riscos de sustentabilidade. De fato, muitas das companhias não tinham dentro da sua matriz de riscos, estourei meu tempo, gente, mas eu termino já em 1 minuto, não tinham dentro das suas matrizes de risco triagem em relação a riscos de sustentabilidade. Algumas companhias tinham, porque questões climáticas são inerentes aos negócios. Outras não, porque não são tão óbvias as conexões. Mas vão ter que implementar, gente. Vamos ter que fazer a lição de casa. Tá? Quantificação dos efeitos financeiros esperados. Essa aqui é uma dificuldade constante para todas as companhias com as quais conversamos. Tá? Não é algo que estivesse mapeado e feito. É algo que as companhias efetivamente estão implementando para fim específico do ISSB, especificamente relacionado a clima. Tá? Dificuldade para a estruturação do relatório para atender os requisitos. Isso aqui a gente pode contar com uma ajuda externa, não tem nenhum problema. A norma é efetivamente complexa e ela é bastante repetitiva.
Então, a gente tem partes lá da norma que estão bem misturadas, né? Dentro de governança a gente fala de metas e métricas, dentro de metas e métricas a gente fala de estratégia, dentro de estratégia a gente fala de governança, por aí vai. Não é trivial, tá? Mas dá para fazer. Muito bem. E, finalmente, dificuldade para integrar as informações com as demonstrações financeiras. E a gente comentou bastante sobre isso no nosso penúltimo desafio, né? Ou seja, como é que eu integro aquilo que eu tenho no financeiro e no planejamento dentro do meu relatório de ISSB, pessoal? Como é que eu divulgo as duas coisas juntas? Como é que elas vão se conversar? De onde que eu tiro a informação? Temos sentido esta dificuldade nos clientes. Pessoal, mensagem última e final aqui para eu devolver a palavra para o Kieran. Calma, temos 12 meses de preparação, dá tempo, precisamos do envolvimento e apoio da alta administração e dos altos órgãos de governança da companhia. Precisamos ter em mente que este processo tem como objetivo gerar e agregar valor para as organizações e não simplesmente consumir recursos. Então, vamos ver este processo de uma forma diferente. E aí, vamos organizar e implementar ao longo dos próximos 12 meses novas práticas. Ok? Kieran, muito obrigada. Isso. Legal, muito obrigado, Melissa. Acho que vários pontos de reflexão ou seja, e vários desafios que sendo enfrentados pelas empresas. E acho que com isso vamos para Jéssica. Jéssica, está conosco? Eu sim, Kira. Acho que você estava olhando as dúvidas que estão vindo do público. Você quer fazer algum comentário das dúvidas vindo do público? Vamos falar sobre essas duas que eu acho importante. A Melissa até tocou nesses pontos, então talvez por isso que veio as dúvidas. A primeira é em relação a quando eu estou adotando o relatório pela primeira vez, eu considero que eu posso aplicar as exceções, acho que eu vi de comparabilidade e de aplicação sobre o IFRS S2, né? De usar somente o clima. Outros clientes também já me fizeram essa pergunta no sentido de dúvida em relação a gente está falando aqui que eu só posso aplicar essas exceções durante esse período voluntário, ou seja, em 24 e 25, ou eu posso aplicar em 26, em 27, quando que eu posso aplicar? Pessoal, o IFRS S1, ele traz essas exceções, se eu não me engano é na parte de transição, mas não vou lembrar agora exatamente, mas ele deixa bem claro dentro da norma que no primeiro ano que você adota, você pode aplicar as exceções, todas as exceções que a Melissa comentou. Então, o que vai acontecer na prática? Se eu já apliquei voluntário em 24, eu vou fazer ali naquele momento a minha avaliação do que eu vou usar de exceção, vou usar em 24 e dali para frente já é meu segundo, terceiro, quarto ano, não posso mais aplicar as exceções. Se eu aplicar a primeira vez, seguindo a CVM, em 26 para publicar em 27, é nesse ano que eu vou considerar minhas exceções. Se eu tenho algum tipo de, não sou CVM, tenho um cronograma diferente, vou aplicar em 28. 28 vai ser o seu ano de adoção. Então, não precisa pensar que isso era só para quem fez no período voluntário. Não. É primeiro ano de adoção. Então, todas as exceções lá que a gente tem, né, os transition reliefs que a gente tem, são aplicáveis para o primeiro ano de adoção. Então, acho que essa era uma pergunta. E a outra, qual que era que eu queria responder? Agora eu sei que eu estava na minha cabeça para responder, agora eu esqueci. Lembrei. Era a questão de governança, como que a gente avalia, como que a gente monta esses comitês. Então, assim, na norma não vai trazer como você faz isso, mas acho que entra muito no que a Melissa foi explicando, né? Tem que ter alta governança envolvida. Se a gente pensar, já tem a governança para demonstração financeira, essa governança também tem que estar envolvida, a gente tem que ter ali comitês específicos, quem tenha conhecimento, mas além de desenvolver essa governança, tem divulgações também para isso. Então, acho que essas duas eram duas que eu tinha visto. Não sei se tinha mais alguma, mas eu vou lembrando aqui, vou comentando enquanto a gente faz nossa entrevista, Kira. Legal, obrigado, Jéssica. Então, para começar, nos fala como
como se faz um projeto dessas para montar esse relatório do padrão SSB? Tipo, o que tem que estar pensando em termos de quantas pessoas, quanto tempo? Lembrando que acho que foi outubro de 23 que foi publicada a norma e as empresas têm até maio de 27 para publicar o primeiro relatório. Então, ou seja, o prazo, e a gente viu que muitos estão nesse prazo, que vão, no obrigatório mesmo, vão publicar pelo prazo máximo. Mas, doutor, o que se envolve, o que está envolvido num desses projetos? Legal, Kiran, acho que só para linkar aqui, né, o Kiran colocou lá no começo para a gente o exemplo da PwC em relação a relatório de sustentabilidade, e eu tive o prazer de participar desse projeto, foi um projeto super interessante, e nesse caso, eu digo assim, foi super interessante, mas eu não vou mentir, foi super complexo também. Já posso começar dizendo que a gente demorou 1 ano para fazer esse primeiro exemplo, ele não tinha todos os requerimentos, um dos requerimentos que a gente ficou bem assim, em dúvida, vamos publicar, não vamos discutir mais, foi métricas e metas, porque a gente estava discutindo assim demais e a gente não conseguia chegar num consenso dentro da própria PwC. E pensa aqui, gente, a gente está falando de um relatório que é fictício, uma empresa fictícia. Então, só a interpretação da norma, trazer o requerimento numa nota explicativa fictícia, usando informações fictícias, a gente teve diversas discussões. Então, assim, foi um projeto que ele foi bem complexo mesmo. Em termos de pessoas, a gente tinha no mínimo 30 pessoas envolvidas, entre preparadores e revisores. E assim, acho que o nosso principal desafio naquele momento era o que você acabou de comentar, né? A gente tinha a norma emitida, mas não tinha nenhum relatório de sustentabilidade. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer, né, quando eu fui envolvida no projeto, foi, deixa eu ver se tem algum. Nenhum. Tinha vários relatórios de sustentabilidade, mas nenhum seguindo o SSB. Então, tinha aquela questão de que a gente vai ser o primeiro, a gente tem que fazer aqui o melhor, né? E aí, nesse objetivo de vamos fazer o melhor, até comentando, essa era outra pergunta que eu vi ali, que eu queria comentar. A questão da conectividade com a demonstração financeira, né? O que a gente fez no projeto? A gente avaliou e falou, olha, a gente sabe que um dos requerimentos é ter conexão entre demonstração financeira e relatório de sustentabilidade. A gente já tem uma demonstração financeira PwC, que é a Velho PLC, para quem não conhece também vale super a pena. Então a gente falou o quê? Vamos pegar a Velho PLC, que é uma empresa real, que já tem uma demonstração financeira, que já tem seus... Uma empresa real não, uma empresa fictícia, né? Mas pelo menos a gente já tem ali a divulgação para o mercado há alguns anos sobre o que ela faz, enfim, e vamos fazer o relatório de sustentabilidade com base nessa nossa empresa fictícia, Velho PLC. Então, pessoal, quem olha nosso relatório de sustentabilidade, você vê que é Velho PLC e nossa demonstração financeira também é Velho PLC. E a gente fez realmente esse papel de o que eu preciso incluir aqui na demonstração financeira, o que eu preciso incluir aqui no relatório de sustentabilidade. Então, ali já tem essa questão da conectividade. E aí, outro ponto que a gente fez ali, até para auxiliar os preparadores, principalmente, foi trazer a referência técnica do requerimento em relação ao que está divulgado no relatório de sustentabilidade, que é a mesma coisa que a gente faz na demonstração financeira. Então, cada parágrafo, cada quadro, cada divulgação que a gente tem no relatório de sustentabilidade, se você vê no canto esquerdo, tem ali a referência técnica. Isso ajuda muito, porque um preparador, ele pode ou ler o que está no nosso exemplo e falar, por que a PwC está fazendo isso? Será que eu posso fazer diferente? Aí a gente deixa ali a referência técnica. Então, você vai lá, vê a referência técnica, lê o que a norma está requerendo e fala, a PwC fez assim, legal, vou mudar aqui, vou mudar ali, não, vou deixar igual, mas isso traz o benefício do preparador entender qual foi a interpretação da PwC em relação à norma, os julgamentos que a gente teve que fazer para chegar naquela divulgação. E da mesma forma, de repente eu estou lendo o FRS S1, o FRS S2, tenho dúvida, eu tive muitas dúvidas quando eu estava fazendo, e aí você vai lá e fala, tá, deixa eu dar um Ctrl F nessa referência que eu estou olhando, nesse parágrafo da norma, e eu vejo o que a PwC divulgou. Então, vocês podem usar muito esse exemplo
para essa questão também de entender mais sobre como que a gente chegou lá e como que vocês podem chegar lá também. Mas, assim, resumidamente, um projeto que demorou 1 ano, 30 pessoas, então, assim, vamos considerar, acho que a Melissa falou bem ali do cronograma, eu acho que quem não começou tem que começar amanhã, vamos lá, quinta-feira vai ser o dia que eu vou começar a pensar no planejamento, porque é bastante complexo. Eu fazendo fictício foi bastante complexo, então imagina como vai ser na prática, né? E escutando você também, acho que uma coisa importante é que a história vai ser como que vai ser divulgada. A história que vai ser contada nesse relatório tem que ser consistente com a história da empresa. E as informações têm que ser consistentes com as informações financeiras. Então, além de ser complexo, tem que ter um nível de consistências da comunicação das informações. Exatamente. Legal. E aí, Jéssica, nos fala dessas discussões principais que está tendo na definição, por exemplo, do modelo do relatório. O que tem que estar dentro do relatório, quais informações, o que são os tópicos quentes nessa discussão? Vamos lá, Kira, se eu for honesta, eu diria que a gente discutiu muito todas as notas, porque assim, né, IFRS Sustainability, né, é a mesma coisa do IFRS Accounting. Ele traz ali o requerimento, mas você tem que exercer julgamento. Então, quando entra nessa parte de exercer julgamento, trazer ainda mais que era o primeiro, né, não tinha exemplos, era como que eu faço? Eu interpreto o que a norma está me pedindo e trago para o relatório. Então, assim, sendo bem honesta, a gente discutiu muito todas, e eram diversas revisões, diversas versões, porque uma pessoa interpretava de um jeito, a outra do outro, a gente tinha que se reunir como um grupo para poder chegar ali no que era a nossa visão PwC mesmo. Então, assim, tudo foi muito complexo. Mas eu vou destacar aqui 3 itens que eu lembro bem que a gente discutiu bastante também. Métricas e metas foi o que eu falei, né? Essa a gente discutiu num nível, acho que essa vai dar o que falar, digamos assim. E aqui, a gente até comentei, né, na primeira versão que a gente divulgou, a gente nem colocou, porque o nível de discussão estava num nível que a gente não conseguia ter uma consistência ali entre todo mundo que estava envolvido. Mas agora isso já está lá, então, para quem quiser dar uma olhada, dá para ver esse ponto também. Mas indo por ordem aqui, eu acho que a materialidade foi o primeiro ponto que a gente estava discutindo. Porque, assim, acho que você até comentou, né, Kira? Materialidade, a definição de materialidade no FRS em Account Standards e no FRS Sustainability Reporting é a mesma. Então, talvez quem está lendo ali a definição, num primeiro momento pode falar, eu não divulgo nada de materialidade na DF, não tem um requerimento de divulgação. E a gente começou a discutir, mas tem um requerimento que você precisa deixar claro como que você exerceu julgamentos significativos. Aí a gente foi discutindo e percebeu que não, materialidade é uma nota explicativa importante, a gente precisa explicar como a gente fez nosso assessment de materialidade. Então, no nosso exemplo, eu não vou lembrar agora qual que é a nota, mas ficou uma nota bem extensa de materialidade, também com o objetivo de ajudar ali os preparadores a aplicar o conceito, né? Porque a materialidade, ela é a base de tudo, né? Então, no nosso exemplo, eu lembro que a gente explicou como foi o assessment, que foi envolvendo stakeholders, que a gente fez aquela two steps approach que tem também no nosso Sustainability Reporting Guidance, que o Kiran também colocou o link para vocês. Então, assim, a gente deixou uma nota bem completa para realmente demonstrar como que foi o nosso julgamento, qual foi o nosso assessment. Então, materialidade é o primeiro que eu comentaria que as companhias precisam se atentar. Outro que deu bastante trabalho e discussão, e como a gente faz em tabela, faz em texto, no final ficou texto e tabela, era a parte de resiliência, porque se você entra na norma, resiliência é um tópico, não é um parágrafo, são vários parágrafos. E aí você tenta, de novo, né? Como que eu leio, entendo os requerimentos e, entre aspas, traduzo para uma demonstração financeira, desculpa, para um relatório de sustentabilidade. Não é fácil. E aí você tem, o que é difícil nessa parte de resiliência, né? Você tem que já ter determinado quais são os seus riscos e oportunidades, e aí para esses riscos você vai criar ali cenários para você avaliar quais seriam os impactos na sua cadeia de valores, os impactos no seu modelo de negócio. Então, assim,
dá bastante trabalho. Tudo que envolve cenário, que envolve determinação quantitativa e qualitativa também, vai dar pano para manga, vai ter bastante discussão, com certeza, para determinar como que vai ser feito isso. Além desses, eu posso falar também de escopo 3, que escopo 3, assim, é super discutível como que você determina o que entra, o que não entra, a sua cadeia de valor, qual que é a sua reporting boundary. Então, tem muita questão bem complexa em relação ao escopo 3. Então, o escopo 3 é uma questão que até, por isso, é um dos reliefs da norma, né? Você não precisa divulgar no primeiro ano, mas até em algum outro momento que, né, a gente comentou sobre isso e a gente falou, né? Acho que vale a pena a gente tem o relief, mas quem tem oportunidade, tentar pelo menos já começar a fazer essa identificação. Não deu tempo até eu publicar, eu tenho ali a exceção para o primeiro ano, eu não publico nada, mas pelo menos começar a discutir isso nesse ano, porque vai ser um tema bem complexo também. Legal. E estou pensando aqui que nós já temos Vale e Renner que publicaram relatórios o ano passado e aí acho que as empresas, em tese, a gente teria 8 empresas que vão publicar este ano e tem, se não me engano, até setembro para publicar. Talvez é muito tarde em setembro para estar utilizando, mas pelo menos eles têm, ou seja, tem um modelo PwC e tem esses 2 modelos aqui no Brasil, tipo, agora agora esses modelos precisam ser adaptados para considerar para empresa específica? Sem dúvida nenhuma, Kira. Acho que a gente até falou um pouco já sobre isso, mas eu vou destacar que tem que ter consistência entre a demonstração financeira e o relatório de sustentabilidade. Eles têm que conversar. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer um pouco do que o Kieran falou, né? Se eu falo no relatório de sustentabilidade que eu vou descontinuar uma linha porque ela não é sustentável, blá, 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 eu não posso, na demonstração financeira, dependendo do plano, né, que eu tenho, não ter essa divulgação, por exemplo. Quando eu falo de quantitativo, eu vou ter que fazer fluxo de caixa no relatório de sustentabilidade. Quais são as premissas que eu uso no fluxo de caixa da DF? Tem que se conversar. Então, é isso que a gente quer dizer. Isso não quer dizer, isso é uma outra dúvida que surgiu aqui, era essa também que eu queria comentar. Isso não quer dizer que a DF e o relatório de sustentabilidade tem que ter todas as informações iguais, que tudo vai ser igual. Não tem como. São dois objetivos diferentes, com requerimentos diferentes. O que tem que ter é qualquer informação que você veja no relatório de sustentabilidade que tem um impacto contábil, você tem que levar para a demonstração financeira. Então, eu vi uma pergunta exatamente isso. Como eu determino o que entra na demonstração financeira? É isso. Você olha o relatório de sustentabilidade, pensa que tem que ter em mente também que o tempo da demonstração financeira é diferente do tempo do relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade tem os impactos, né, os efeitos no curto, médio e longo prazo, que é uma definição diferente do que a gente tem na DF de curto e longo prazo. Então, eu vou avaliar o que ali, principalmente do curto prazo, já tem impacto contábil ou vai ter impacto contábil, isso é o que eu divulgo na demonstração financeira. Não é para incluir na demonstração financeira várias coisas do relatório de sustentabilidade. Não, é aquilo que tem impacto contábil. Então, acho que a mensagem final aqui respondendo tem que ser consistente, mas não é para ser igual, obviamente, porque tem requerimentos e tempos diferentes. E em termos das definições, as decisões têm que ser tomadas. Tipo, você pode nos falar algumas das principais decisões a serem tomadas? Uhum. Vamos começar, sendo repetitiva aqui, mas vamos começar pela materialidade. Foi o que eu já falei, né? Eu não vou repetir de novo, mas essa definição é super importante. A segunda é definição da cadeia de valor. E aqui algumas pessoas até falam, mas cadeia de valor não é só para o escopo 3? Não. Cadeia de valor, ela precisa ser considerada para você avaliar qual que é o seu reporting boundary. Não lembro como que o CBPS traduziu reporting boundary, mas é basicamente
o que vai entrar, qual que é o seu escopo, vai dentro do seu negócio, para você trazer para o relatório de sustentabilidade. E aí a cadeia de valor entra tanto para cima quanto para baixo, bem simples aqui, fornecedores, clientes, mas entra mais itens também, tem investidas, enfim, você tem que avaliar tudo isso. E por que você tem que avaliar tudo isso? Só para identificar riscos e oportunidades, porque esse primeiro ponto da identificação de riscos e oportunidades, ele precisa considerar a definição da cadeia de valor. E claro, para escopo 3 também. Outro assunto bem relevante, métricas e metas. Já ter essa definição mais clara do que vai ser as métricas e metas que a companhia vai usar para acompanhar ali o desenvolvimento. E o outro, sem dúvida, é o que a Melissa falou super bem, você também comentou, que é avaliar as exceções do ano de adoção. Então, a questão de comparabilidade, acho que todo mundo vai usar essa, mas se alguém quiser publicar com um ano comparativo, pode, mas acho que é um trabalho ali bem grande, por isso que veio essa questão. Escopo 3, né, não divulgar escopo 3, fazer a divulgação só de riscos e oportunidades relacionados ao clima, então eu não preciso trazer toda a sustentabilidade, eu posso trazer só assuntos relacionados ao clima. O outro assunto que a gente comentou também, que vocês comentaram, né, no caso de que eu já uso uma metodologia diferente de GAD Protocol, eu poderia continuar usando essa metodologia, mas eu acho difícil, eu ainda não encontrei nenhuma companhia que não usa o GAD Protocol. E o outro, que também é super importante nesse primeiro ano, é a questão de não divulgar o relatório de sustentabilidade no mesmo período que a DF. Quem quiser, e claro, quando a gente fala desses itens, tudo que você aplica de exceção, ele tem que ser divulgado no relatório de sustentabilidade. Então, você tem que falar, a companhia está adotando esse ano e concluiu que irá aplicar as seguintes exceções do ano de adoção, e listar uma a uma. Se vocês quiserem um exemplo, dentro desse exemplo da PwC, a gente tem, se eu não me engano, é a nota 1.3, tenho isso de cabeça porque eu também ajudei a escrever essa. Então, lá tem tanto as que a Velho PLC, que é a nossa empresa fictícia, aplicou, quanto as demais. Então, tem um textinho ali interessante. Acho que é isso, Kira, de forma resumida. Materialidade, definição de cadeia de valor, métricas e metas, exceções do ano de adoção, principais, tá? Porque, assim, vai ter muita discussão, não vão ser só essas. Essa lista não é exaustiva. Bom, mas eu estava pensando que, na realidade, considerando que somente 8 empresas anteciparam, que isso foi uma das grandes discussões, se as empresas iriam antecipar a publicação para se preparar para a segurança razoável, para todo o desafio que vai ter para a entrada obrigatória em 2026. Mas dos centenas, sei lá, mais que 400 empresas listadas, a gente só vai ter 8 que vão antecipar. Então, uma decisão tomada, ou seja, já tomada por a grande maioria das empresas, foi de não antecipar. Portanto, eu fico imaginando o desafio em termos de recursos e foco que vai ser esses próximos 12 meses. Mas, com certeza, vão ter diversas discussões. Isso, vamos lá. E quais vão ser as áreas que você acha que vão ter maior desafio para levantar informações? A primeira, de longe, escopo 3. Acho que essa vai ser, assim, bem difícil, e aí acaba entrando aqui na questão da definição da cadeia de valor também, né, para avaliar. Então, acho que cadeia de valor, escopo 3, métricas e targets como um todo, até quais vão ser as métricas e metas, como que eu vou levantar as informações para poder divulgar o acompanhamento. Então, acho que são assuntos que vão ser bem complicados ali para conseguir levantar informações. Outro clássico, tudo que é possível é feito, porque esses possíveis efeitos tem que fazer uma determinação quantitativa, valores. E aí você tem que considerar aquele tempo do relatório que é curto, médio e longo prazo. Eu estava fazendo fictício e estava difícil para eu conseguir fazer isso. Eu só imagino como que é na prática. Eu quero muito participar na prática para eu poder entender como que vai ser na prática, porque no exemplo deu muito trabalho esses pontos de cadeia de valor, escopo 3, métricas e targets, os possíveis efeitos quantitativos. Eu comentei daquela nota de resiliência também, que inclui cenários e avaliação. Então, acho que essas são as principais, assim. Claro que vão ter outros assuntos, conforme a companhia for vendo ali os requerimentos, vai aparecer ali
alguns pontos de dores ali, mas eu acho que esses são os principais mesmo. Legal. E talvez e aí talvez outra coisa, vocês criaram um modelo, foi a primeira vez, não tinha nenhuma referência pública de modelo para um relatório, e agora já começou a ser publicado, tanto no Brasil quanto em outros países, relatórios do ISSB. Então, esse modelo de relatório do ISSB vai ser desenvolvido no futuro, e talvez até devido às novas normas que vão entrar? Com certeza, Kieran. Até se a gente for pensar o começo, lembra que eu falei? A primeira versão, a gente não divulgou métricas e métricas. Na segunda, a gente divulgou. Na primeira versão, a gente não incluiu oportunidades, só risco. Na segunda, já entrou. Então, conforme for evoluindo as discussões no mercado, for aparecendo mais discussões, com certeza a gente vai também ir acompanhando esse movimento para a gente ter ali um relatório que traduz a nossa realidade. E aí, como você bem comentou, a gente também tem os projetos do ISSB. Então, teve projeto de amendment do FRS S2, que a gente teve que considerar para avaliar se precisava mudar alguma coisa. A gente tem 2 projetos super importantes que vão trazer requerimentos novos. O primeiro é relacionado a divulgações relacionadas à natureza, e esse é um projeto que inicialmente era, como a gente chama, né, como o ISSB chama, era um projeto de pesquisa, que eles iam decidir se ia para frente ou não. Já está super decidido que vai para frente, a gente já está aí na expectativa de definir o Exposure Draft, que a Exposure Draft é a minuta para comentário, né? Então, esse projeto de divulgações relacionadas à natureza já está em andamento mesmo, e a única coisa que não está definida ainda, pelo menos das últimas interações que eu vi, as últimas coisas que eu li, é se a gente vai ter ali um FRS S3 ou se isso tudo vai entrar dentro do FRS S1. Até não sei se você teve alguma atualização que eu não conheça, mas para mim ainda não está claro isso. Isso, acho que acho que já está em discussão, mas o que a gente sabe é que está vindo novos requerimentos e novas informações. Isso. Aí, além desse de natureza, a gente tem o outro, né, de capital humano. Aí, esse de capital humano ainda está em pesquisa. Mas por tudo que eu leio, pelo que eu converso com pessoas que estão mais envolvidas até, a gente entende que muito provavelmente ele vai evoluir para entrar também ali para o processo de criação de nova norma ou amendment, né, que é o que aconteceu já com o de natureza. Então tem esses dois pontos aí de atenção que vai vir requerimento novo. Então, não vai ser para agora, esse ano, com certeza, acho que vai ser para o ano que vem. E mesmo que saia esse ano, não vai ser para aplicar em 2026, vai ter ali um período de transição, né? Então, mas recomendo fortemente que vocês já acompanhem, porque vai ter essas mudanças aí, esses requerimentos adicionais. Legal. E, finalmente, alguma dica para as empresas? Kieran, vou ser repetitiva de novo. Toda vez eu termino com você pergunta, dica, respondam aí quem sabe o que eu vou dizer agora, né? Pessoal, se preparar, não dá para esperar, planejamento. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês. A gente está bem em cima do tempo, acho que a gente começou a falar desse assunto em 24, 25, e lá atrás a gente já falava, pessoal, não deixa lá para frente, demora. Pensa o que eu falei, né? Fictício, a gente demorou 1 ano com 30 pessoas. Então, como que vai ser na realidade, né? Tem discussões complexas, a norma não é simples, envolve diversas áreas, vai ser uma questão que você vai precisar ter ali um grupo multidisciplinar mesmo, para todo mundo conseguir trazer o que precisa ser divulgado. Um erro bem comum, que agora até que eu ouço menos, mas no começo muita gente falava, mas eu já tenho o relatório de sustentabilidade. Só dar uma ajustadinha, mexer aqui num parágrafo, no outro. Não é, pessoal. Por favor, se alguém ainda tem esse pensamento, apaguem esse pensamento, se programem, criem ali um cronograma, principalmente para empresas que são CVM, né, que tem que seguir o requerimento da CVM. Não dá para esperar mais nada. A gente tem 1 ano aí para adotar seguindo a CVM, então vale muito a pena vocês se prepararem. Tem questão de governança, que é completamente diferente, vai ter que montar o comitê. Então, assim, tem muito assunto para ser discutido.
avaliem, acho que a Melissa até tocou um pouco nisso também, né? Avaliem se vale a pena ali envolver uma consultoria. E, assim, é um assunto novo, é um assunto complexo, não tem tanto exemplo, né? É o que o Kieran falou. Hoje a gente tem o exemplo da PwC, Vale e Renner. A gente não tem outros. Então, vale a pena mesmo. De repente, estou num negócio completamente diferente e eu não estou conseguindo desenvolver. Procure um consultor para poder te ajudar ali a passar por esse caminho sem tantas dores, assim. Acho que, e o que eu falei, né? O material do Reporting Guide da PwC é ótimo, nosso exemplo é ótimo. Os dois, pessoal, acho que tem algumas perguntas, já estão nessa apresentação. Eu acho que são os dois últimos itens, deixa eu tentar ver aqui, acho que são os dois últimos itens daquela parte apresentações do Kieran. Sustainability Reporting Guide e Example of Illustrative Sustainability Reporting, se eu não me engano. Mas já está nesse PDF que vocês receberam, tá bom? Qualquer coisa eu mando o link aqui também nas respostas. Muito obrigada, Kieran. Isso, obrigado, Jéssica. E aí, se quiser olhar as perguntas que estão vindo, para a gente já, se tiver tempo no final, para já vamos responder também algumas outras perguntas que estão vindo. Combinado. Obrigado. O Maurício está conosco? Sim, Kieran, estou por aqui, disposição. Legal. Maurício, obrigado. Maurício, para você, você está liderando essa parte do ESG, desses relatórios, e as empresas, as empresas deveriam estar utilizando esses relatórios como referência, produzindo seus primeiros relatórios e SCB. O que você tem visto? Eu acho assim, Kieran, essas referências, tanto as referências de clientes ou empresas, né, clientes e empresas que já prepararam o primeiro relatório, essas outras que você também comentou, que já prepararão ainda para 2025 e deve começar, esses relatórios de 2025 devem ser publicados em breve, bem como esse modelo que foi aí publicado pela PwC, são boas referências, né? Acho que você utilizou a palavra certa, são referências. Eu sei que muitas empresas têm o hábito, né, o costume de utilizar esses exemplos, principalmente quando fala de demonstração financeira, para nota explicativa, enfim. Eu acredito que o único cuidado que deve ser tomado é que as demonstrações financeiras são um pouco mais padronizadas, por conta da forma como os quadros já são previstos, as notas explicativas em relação aos componentes do balanço, enfim. Enquanto que os relatórios de sustentabilidade, eles não têm esse mesmo nível de padronização. Então, essas referências, na minha visão, podem e devem ser utilizadas, mas as empresas têm que ter o cuidado para evitar, eventualmente, copiar trechos, por exemplo, e que não representem aquilo que acontece na prática na organização. Então, isso pode acontecer para a governança, para o próprio processo de identificação de riscos e oportunidades, a questão da materialidade financeira que a Jéssica comentou, e que isso vai ser um processo muito próprio da organização e que não é simplesmente pegar um modelo, dar o copy and paste, né? Acho que é isso que eu queria dizer no final do dia. Agora, quando a gente pega a parte de métricas, que as métricas em si têm sim essa característica de padronização, e acho que aí fica mais útil para a companhia já verificar como colocar aquilo num relatório. Enfim, então, acho que são referências importantes, úteis, e o único cuidado é esse, é de não tomar como algo como um exemplo que pode ser simplesmente replicado, ele tem que ser realmente adaptado para as circunstâncias da organização. E como que as empresas, então, poderiam maximizar o proveito desse modelo? Eu acho que aqui quando as normas saíram, o que eu mais ouvia é assim, puxa vida, eu li a norma, mas eu não consigo tangibilizar como isso seria traduzido para um relatório de informações financeiras de sustentabilidade. E eu acho que aí, tanto as companhias pioneiras, e acho que essa era a ideia da CVM, né? Ou seja, você ter empresas que, de fato, se propusessem a enfrentar esse desafio de preparar essas informações pela primeira vez, assim como uma empresa como a PwC, que colocou recursos, né? Recursos importantes, recursos de diversos países, a Jéssica também teve aí o privilégio de participar desse processo, colocaram recursos significativos para tangibilizar o que seria esse relatório de informações financeiras de sustentabilidade. Então, acho que o principal benefício disso é ter uma estrutura
enfim, preparada por especialistas, tanto especialistas das companhias como os das empresas de consultoria, que colocaram recursos significativos para preparar, seja um relatório que realmente foi já arquivado na CVM, seja um template, que é uma fonte de orientação bastante útil e que a partir daí a companhia consegue adaptar e colocar a sua própria cara dentro desses relatórios. Acho que esse é o principal benefício, né? Ou seja, tomar como vantagem todos os recursos que foram colocados tanto por companhias como consultorias, e aí a companhia pode preparar o seu próprio relatório dentro de um modelo que já foi eventualmente testado e validado por especialistas. Isso, e estava pensando, uma grande vantagem do template da PwC é que ele tem as referências técnicas para cada nota. Então, quando você vê a nota, ele tem referência técnica, o que está sendo mostrado aquela nota, qual que é o requerimento da norma que requer aquilo. Então, eu acho isso muito interessante para, como você colocou, alguém lendo a norma não consegue tangibilizar como que isso fica. E acho que o modelo ajuda bastante com isso. Mas esse modelo da PwC está em inglês e aí esperamos uma versão em português no futuro? Então, nós estávamos discutindo aqui com a nossa área técnica e, de fato, a nossa intenção é traduzir esse modelo para o português também. É algo que também tem um processo, né, interno, então tem um tempo, tem uma validação, não é uma simples mandar para um tradutor, enfim, a gente vai ter um processo de revisão, verificar se as referências a gente tem que adaptar para as questões do próprio CBPS e tal, mas está aqui no nosso pipeline ter uma versão em português também do material. Legal. E desculpa entrar aqui, já está em processo, porque eu já discuti com o nosso líder da área técnica e eu já tenho esse to-do, então está aqui. A gente vai fazer sim. Perfeito. Isso. Obrigado aí pela atualização, que tenho certeza que ela é recente, que a gente está discutindo isso essa semana. Né? Ótimo. Sim, exatamente. Vou procurar uma pessoa do seu time e a gente vai fazer juntas. Vai ser legal. Isso. Aliás, e outra coisa interessante é que a terminologia que deveria ser usada deveria ser aquela terminologia que tá consistente com que o relatório CBPS, porque o CBPS já fez a tradução, ou seja, e por aquela, vamos dizer, a tradução oficial para o português deve servir como referência para a terminologia ser utilizada nos relatórios nos relatórios de ISSB. E aí tem toda essa questão também de consistência dos nomes, porque se você coloca no Google, aí pode ser que você tem várias terminologias, traduções diferentes e inconsistências dentro da tradução. Então, leva um tempo para fazer isso. Mas Maurício, o que você considera que temos algumas das informações chaves neste relatório para o investidor? Que informação nova que o investidor, quando ele olha esse relatório, que ele vai estar considerando na sua avaliação de investir, de tomar decisão sobre a empresa? Quando eu penso, e eu tenho conversado com muitos investidores, Kiran, no processo aí tanto de asseguração quanto de apoio das empresas na elaboração desses relatórios, a gente tem feito essas interações para a gente poder preparar, para que a gente tenha certeza de que o relatório atenda ao objetivo principal da norma, né? Então, pensando na essência do que a gente está discutindo aqui, né? Ou seja, eu tenho as demonstrações financeiras que os investidores já utilizam para o processo de tomada de decisão, né? Então, eles já incorporam aquilo nas análises que são realizadas das companhias, e o objetivo principal da norma é, com base naquela fotografia das demonstrações financeiras em determinada database, os investidores olharem de forma prospectiva, e aí pensando no curto, médio e longo prazo, de como esses riscos e oportunidades podem afetar as perspectivas da companhia, né? Então, acho que o objetivo principal, e aí isso depende muito do segmento, né? Então, isso para a gente é claro dentro da agenda de sustentabilidade, quando a gente conversa em casos específicos para investidor. Tem empresas que os investidores falam, olha, esses temas de sustentabilidade são centrais nas nossas análises, e inclusive a gente já faz aqui
avaliações próprias em relação ao potencial impacto dessas temáticas de sustentabilidade, e vai ser muito interessante ouvir a perspectiva da própria empresa e, eventualmente, validar ou ter algum ajuste naquilo que nós mesmos já projetamos em relação àquelas temáticas de sustentabilidade. Então, quando você olha para aqueles segmentos que são mais intensivos na utilização de recursos naturais, estão mais expostos a riscos climáticos, tem questões de riscos na cadeia de valor, então isso é de fato muito intenso, e os investidores, eles já fazem essa avaliação de forma independente e pretendem, enfim, utilizar essas informações para validar essas informações. É claro que também dentro do perfil dos investidores, a gente também tem percebido isso, e a gente tem falado com investidores no Brasil, no exterior, tal, tem aqueles investidores que colocam um peso maior nessas questões de sustentabilidade, e outros investidores que eventualmente olham, mas não com, vamos dizer assim, dentro daquelas priorizações, eventualmente esse tema não é o mais importante. Eu acho que a gente também tem que ser realista nesse sentido. Mas na prática é isso, né? Ou seja, esse olhar prospectivo em relação ao que a companhia vai enfrentar de riscos ou vai desenvolver de oportunidades, e também eles têm aí um interesse grande em relação às questões de quantificação desses riscos e oportunidades com essa visão de curto, médio e longo prazo, né? Claro que, para chegar nisso, a norma constrói de uma forma, passando por governança, pelo processo de gestão de riscos, depois para as métricas, enfim. Mas, na minha visão, o ponto principal do investidor é ter esse jogo de informações, né? Ou seja, eu tenho, de um lado, as demonstrações financeiras com essa visão retrospectiva, com aquela fotografia em relação ao exercício comparativo também, mas as informações prospectivas trazendo como essas temáticas de sustentabilidade podem impactar a capacidade daquela companhia de gerar caixa, de gerar lucro, a própria posição financeira, à luz dos investimentos necessários. Então, acho que esse é o ponto central, mais uma vez, dependendo muito do segmento de atuação da companhia e da própria estratégia de investimento desse investidor. Legal. E pode comentar sobre o desafio para se preparar para uma seguração razoável do relatório ESG, porque talvez tem muitas empresas que eles estão focadas na norma de quais informações que vão entrar no relatório, como que parece o relatório, mas só que para aquelas empresas CVM, eles vão passar por uma seguração razoável, algo que eles nunca passaram no passado, da preparação, ainda que eles tivessem preparado relatórios esse dia no passado, eles não vão ter passado por essa seguração razoável. Exato, Kira. A asseguração razoável, ela pressupõe que o auditor responsável pela asseguração tem que, no mínimo, fazer um entendimento de quais sistemas, né, do ambiente de controle, quais sistemas a companhia usa, e a gente sabe, né, que essas informações de sustentabilidade, elas vêm de diversas fontes dentro da companhia, se existem controles internos em relação a essas informações ou não, enfim. E com base nisso, o auditor vai definir a própria estratégia de asseguração, confiando mais ou menos nos controles internos, com base nesse processo de entendimento que foi feito. Mas, no final do dia, independente do nível de maturidade dos controles, o auditor vai ter que estar confortável para emitir um parecer que primeiro, né, que as informações financeiras de sustentabilidade são completas, contemplam todos os requisitos da norma, que as informações são confiáveis, que existe suporte, né, trilha de auditoria, tanto para as informações qualitativas, mas também para todas as informações quantitativas que são reportadas, como as emissões de gás do efeito estufa, como os ativos que estão mais sujeitos aos riscos e oportunidades, seja de clima ou seja de sustentabilidade de uma maneira mais ampla, enfim. Então, na prática, o que eu imagino, Kira? Que vai ter uma diferença de abordagem, né, dependendo do nível de maturidade de cada uma das companhias, e que isso também vai ser um processo, né? Ou seja, eventualmente para aquelas companhias que ainda não se prepararam de uma forma de ter todas essas informações dentro de um ambiente de controles, com controles, enfim, bem definidos, com uma matriz de riscos e controles e tal. Isso pode ser uma jornada, mas aí o auditor vai ter que verificar se, por meio de outros procedimentos, vai conseguir ter o conforto que é necessário para emitir o relatório de asseguração razoável e, eventualmente, como num processo de auditoria, recomendar melhorias, né, para que a companhia também possa
no tempo e evoluindo dentro de uma jornada de trazer essas informações de sustentabilidade num nível parecido do que as companhias já têm de informações financeiras, né? Então, acho que aí isso não dá para generalizar. Isso, de fato, vai ser companhia para companhia e com base em cada caso aí de asseguração razoável, mas pelo menos o que a gente vem fazendo, né, dentro dos projetos que nós já fomos, inclusive, contratados por alguns clientes, é já antecipar bastante essas informações, essa fase de entendimento muito antes, não deixar isso lá para frente, porque antecipando isso com a companhia, existe inclusive a possibilidade de apresentar recomendações dentro do próprio ano, dentro do processo, claro, de asseguração, e que a companhia possa fazer essas remediações para que o processo ande melhor, entendeu? Mas isso a gente não tem como generalizar, porque tem empresas que vão falar assim, olha, eu vou estar pronto para você iniciar para a companhia, para o auditor iniciar, enfim, em outubro, em novembro, e aí cada vez mais vai ser um processo que é um processo um pouco mais estressante pelo prazo, né, pelo curto período de tempo que vai ter para fazer tudo isso, entendeu? Mas o processo de asseguração razoável passa muito por isso, né? Ou seja, por esse entendimento, e aí sim, com base naquilo que o auditor entender de como a companhia está se estruturando para atender às normas, ele vai definir a sua própria estratégia de asseguração razoável. Quanto antes isso for discutido, melhor. Legal. E quais seriam suas recomendações para a governança na preparação desse primeiro relatório do ISCB? Porque as empresas vai ser muito intenso, imagina, esses próximos 12 meses e aí como que você imagina ser o papel mais eficaz da governança nesses 12 meses que faltam? Perfeito. Acho que até para a gente evitar aqui uma resposta que possa confundir aqui o nosso público, quando a gente fala de governança, até para a gente separar, né? Uma coisa é o que a norma pede em relação a como a governança da companhia olha para os riscos e oportunidades de sustentabilidade, monitora esses riscos. Então, aqui eu estou falando, enfim, eventualmente se é o conselho de administração, comitê se existir, né, um comitê de sustentabilidade, o próprio comitê de auditoria, comitê de riscos, ou seja, toda a estrutura da companhia que eventualmente olha para os riscos e oportunidades de sustentabilidade, e aí monitorando o processo de identificação desses riscos, incorporando na estratégia, enfim, como que isso é feito, e isso também vai depender da complexidade, do porte da companhia, do segmento. Algumas companhias têm uma estrutura de governança mais complexa para olhar para essas temáticas, outras têm uma estrutura mais simplificada. Isso vai depender da companhia. Para esse caso, é importante descrever como é feito. Por isso que, desde que eu falei lá no começo, não adianta pegar o exemplo de outra companhia, porque isso vai mudar de companhia para companhia. Então, olha, a minha estrutura de governança para sustentabilidade funciona dessa forma, eu ainda tenho tempo para fazer eventuais ajustes, para reportar algo que seja mais palatável lá na frente, mas o importante é reportar aquilo que efetivamente acontece na prática. Então, aqui eu estou olhando para a governança corporativa de forma mais clássica e como que essa governança olha para os temas para os riscos e oportunidades de sustentabilidade. Isso é uma coisa. Acho que aqui o que a gente está falando, Kira, dentro da sua pergunta, qual que é a governança do processo de preparação dessas informações, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o processo de preparação das demonstrações financeiras, né, e muitas vezes tem aquele ciclo, né, de fechamento contábil, fechamento financeiro, ele passa por uma série de etapas: preparação, revisão, discussão de temas críticos com especialistas. Muitas companhias têm, por exemplo, quem tem requisitos de SOX tem todo um processo mesmo, né, um ciclo de fechamento aí de demonstrações financeiras e que passa por tudo isso. E a gente sabe que os relatórios de sustentabilidade hoje, eles têm um nível de governança, né, para preparação e revisão preparação, revisão e aprovação, que ele ainda não se compara, né, com esse ciclo de fechamento contábil, mas acho que aqui o recomendável é que se estabeleça, de fato, principalmente, Kiran, papéis e responsabilidades, né, ou seja, um cronograma claro de quem é responsável por coletar dados, preparar as informações, compilar, escrever as narrativas, quem vai revisar, quem vai aprovar. Ou seja, ainda que não seja um processo que seja tão robusto como o requisito de uma empresa SOX para demonstrações financeiras, que tenha uma governança minimamente definida
para que dentro, né, os papéis e responsabilidades, e aí envolvendo as diversas áreas, né, seja sustentabilidade, seja RI, seja finanças, gestão de riscos, enfim, departamento jurídico, recursos humanos, quem for envolvido nisso, efetivamente tenha conhecimento, né, do que se espera daquela área, quando e quem é responsável por compilação, preparação e aprovação. Eu acho que passa por isso, que não passa pela definição aí de um processo interno, e aí o próprio processo de fechamento contábil pode ser utilizado aí como uma referência para definir tudo isso, mas levando em consideração que as informações financeiras de sustentabilidade normalmente envolvem um público até maior e áreas mais diversas dentro da companhia. É assim que eu penso. Muito legal essa dica ou seja, já que a estrutura, as informações em tese são materiais para o investidor, então eles estão indo para o mesmo lugar, para o investidor, e você já tem uma estrutura de governança que existe faz décadas para as informações financeiras, e essa estrutura de governança serve como referência para esse primeiro relatório de SCB, e aí para o futuro seria referência para essas informações. Muito legal. E Maurício, nos fala as suas dicas para as empresas se prepararem, tipo, e o que eles poderiam estar fazendo para aproveitar mais neste momento de transição. Assim, né, fugindo não quero ser repetitivo em relação acho que a Jéssica trouxe pontos muito, muito importantes, só não quero ser repetitivo em relação ao que ela trouxe, da necessidade das companhias se prepararem imediatamente. Acho que eu daria uma dica que para mim é relevante, olhar para as flexibilizações, definir quais flexibilizações a companhia vai utilizar nesse primeiro ano, e acho que aí não é demérito nenhum se a companhia utilizar todas elas e eventualmente focar nos aspectos de clima no primeiro ano, para ter mais tempo para tratar das outras temáticas. Então, acho que essa definição de saída ela é importante, e tendo essa definição, de fato, focar naquilo que é mais relevante, né? Ou seja, para mim, o aspecto fundamental dessa norma é a definição dos riscos e oportunidades que vão ser reportados, porque todas as demais, não todos, né, mas parte substancial daquilo que vai ser reportado vai se derivar dos riscos e oportunidades que foram identificados. Então, acho que ter uma visão clara de quais são os riscos e oportunidades que vão ser reportados, tomar cuidado, a norma não dá uma quantidade X de riscos que é esperada, então isso vai ser muito de companhia para companhia, mas se uma companhia reportar 2 e outra reportar 20 e elas operarem dentro do mesmo setor, vai soar estranho, entendeu? Então, ter uma boa visão aí desse ponteiro, né, de quais são os principais riscos e oportunidades que vão ser reportados é importante, e aí olhar para isso, né, o que tem ajudado muito as companhias é ter como referência o SASB, né, o SASB específico do setor de atuação, além do guia setorial, que já faz parte do S2 para os temas de clima. Então, acho que usar todos esses materiais aí disponíveis para ter uma definição rápida primeiro, da estratégia em relação às flexibilizações da norma, e segundo, de qual foi o processo para identificar esses riscos, e aí, com base nisso, a companhia pode fazer um processo mais assertivo de desenvolvimento das informações a serem reportadas, incluindo as métricas e metas aplicáveis. Acho que é isso. Legal, excelente. Muito obrigado, Maurício. E acho que a gente recebeu bastante pergunta do público aí. Melissa, eu não sei se você tem visto algumas perguntas que você quer tratar aqui nesse momento. Eu estou à disposição, porque como eu estava concentrado aqui, eu não olhei para as perguntas. Se quiser me perguntando aí, o que for que eu puder ajudar, eu estou aqui. Isso, o Jéssica... Eu vi algumas perguntas, Kiran, se eu puder ajudar aqui, eu vi algumas perguntas referentes ao seguinte aspecto, e nós temos visto isso em diversas companhias e clientes também, tá? Uma delas é o seguinte ponto, nós temos subsidiárias que também têm capital aberto. Então, nós temos uma controladora, capital aberto, categoria A, com ações tradeadas na B3. Nós temos subsidiárias em outra categoria, né, que seria a categoria B, com debentures também emitidas e tradeadas na B3. Nós precisamos
ter um relatório individual para cada uma destas entidades? Resposta em relação ao que temos visto no mercado até o momento, em relação ao que as companhias têm recebido de resposta em consultas ao regulador. Sim, pessoal, até o momento a informação que temos é que cada entidade dessas precisará efetivamente ter um reporte individual. Tá? Então, adicionamos aqui um complicômetro também do ponto de vista de volume material de informações e de produção de relatório. Obviamente, talvez a governança seja a mesma, né? O arcabouço de governança talvez seja o mesmo, mas talvez os riscos e oportunidades para cada uma dessas entidades sejam ou possam ser levemente diferentes, inclusive a quantificação desses riscos e oportunidades e a materialidade desses riscos e oportunidades dentro de cada uma dessas entidades. Então, esta foi uma questão aqui que observei de mais de uma pessoa aqui no nosso chat. Pessoal. E aí, Mel, se eu puder só complementar um ponto, para quem teve essa dúvida, né? Independente se você vai fazer os relatórios individuais porque tem requerimento, tem a questão de definição de reporting boundary. Então, suas investidas, conforme você consolida na demonstração financeira, você vai ter que considerar esse mesmo nível de consolidação para você fazer o relatório de sustentabilidade. Então, assim, o complicômetro existe de qualquer jeito. Eu tenho controladas, eu tenho que avaliar controladas, joint ventures, aquelas que são coligadas, para ver o que entra e o que não entra. Então, assim, se eu sou um grupo gigantesco, pode ter certeza que vai dar bastante trabalho essa parte só de definir o que entra, até arrendamento pode entrar. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser considerada ali para você fazer um relatório de uma empresa gigante, tem várias que a gente sabe, né, que tem muitas subsidiárias, muitas coligadas, joint venture, para poder definir esse reporting boundary mesmo. Perfeito, Jé. E aí, o ponto somente, pessoal, é que potencialmente a questão de materialidade para uma entidade isolada seja diferente do consolidado. Então, talvez um risco que não seja material do ponto de vista financeiro no consolidado possa ser material do ponto de vista da entidade. Então, vamos somente tomar este cuidado. E sim, precisamos de 2 relatórios apartados nesse caso, o da entidade e o do consolidado, tá? Então, além da questão que a Jéssica colocou, de precisamos, de qualquer maneira, ter todas as informações e métricas e metas de acompanhamento para todas as entidades na hora que eu for fazer a consolidação. Mas eu vou ter que avaliar também individualmente. Perdão, gente. Isso. Outra pergunta que nós recebemos aqui, que é bem importante, Kieran, foi se é possível não ter asseguração razoável para o ano base de 2026. E essa pergunta veio da Sanasa, da Tatiana da Sanasa. Infelizmente, a asseguração razoável é mandatória a partir do ano base de 2026, gente. Então, vamos enfatizar essa questão da obrigatoriedade. Fala, Kieran, por favor. Isso, para as empresas CVM. Então, tipo, aí você tem que ver o regulador, porque tem uma regra CVM, tem uma regra Bacen e tem uma regra CFC. Então, tem que entender qual grupo das empresas você está. Mas para as empresas CVM, não tem muita dúvida da obrigatoriedade da asseguração razoável. Perfeito. Só tem dúvida porque a Melissa falou que infelizmente, não infelizmente, né, Melissa? Então, eu fiquei triste com o seu infelizmente. Felizmente para nós, infelizmente para as equipes que terão mercado, que ter mais trabalho. Penso do ponto de vista, Maurício, aí, né, dos nossos clientes e das equipes que já, né, têm lá seus afazeres e seus processos e vão ter que incluir mais processos ali dentro dos seus afazeres. Esse é o ponto de vista do infelizmente, tá? Do ponto de vista do mercado de capitais... do ponto de vista do mercado de capitais é sempre positivo, é claro. Então, vamos lá, pessoal. Acho que uma outra pergunta que vale a pena comentarmos, que se você me permitir, recebemos diversas questões em relação à análise de modelagem climática
que temperatura utilizar, que cenário utilizar, quais critérios de calor, quais critérios de tempo para o fluxo de caixa, né, de prazos, como que se faz isso? Então, pessoal, essa é uma pergunta bem técnica. A questão de cenários climáticos, existem ferramentas específicas para se fazer isso, né? E geralmente são ferramentas que utilizam como base cenários do IPCC. Alguns cenários determinados. Hoje a gente consegue ter regionalmente, com uma definição bem interessante aí de, diria para vocês, 20 a 30 quilômetros de raio, definições de cenários até 2050, 2060, bem razoáveis. Tá? Então, são estes tipos de cenários e ferramentas que temos visto as empresas adotarem e utilizarem para fins de modelagem. Maurício, não sei se você gostaria de adicionar mais algum comentário em relação a essa questão. Eu acho que é isso que você trouxe mesmo, Melissa. Esse é um dos temas mais complexos da avaliação climática, mas existem informações públicas, né, os próprios cenários do IPCC, e que já vêm sendo utilizados pelas companhias que reportaram como base, né? Então, acho que as companhias não precisam criar os cenários, as companhias precisam usar os cenários existentes para avaliar os impactos, né, desses cenários no seu negócio, divulgar a sua resiliência, enfim. Então, acho que essa é a questão, né? É buscar as fontes públicas e utilizar essas fontes públicas para avaliar o que isso impacta aquilo que está sendo reportado como riscos climáticos. Acho que esse é o caminho que eu utilizaria, Melissa. Legal. E, pessoal, estamos chegando perto do final, talvez eu vou pedir para comentários finais. Talvez, Melissa, começando com você, algum comentário final de foco, área de foco que você quer chamar a atenção? Obrigada, Kieran, pelo convite, pela participação no webcast de hoje. Gostaria de chamar a atenção que estamos vendo efetivamente, né, estamos sentindo junto com os nossos clientes e com as companhias que conversamos a dificuldade de implementação de todo esse novo arcabouço normativo. Então, vamos manter em mente aquelas questões que eu coloquei para vocês ao final da minha apresentação. Vamos manter em mente que isso não é trabalho e custo adicional, mas sim uma oportunidade de geração de valor para a companhia. Rastrear riscos em sustentabilidade e questões climáticas e rastrear oportunidades em sustentabilidade e questões climáticas são processos que as companhias não fazem hoje, não dispõem. Basicamente, a maior parte delas não tinha pensado nisso antes. Então, é uma oportunidade da gente gerar valor, da gente enxergar coisas que não estávamos vendo anteriormente e da gente mostrar a público essas questões, tá? E vamos trazer a alta liderança junto conosco, porque senão o trabalho fica bem mais complexo realmente. Obrigada a todos, ficamos à disposição para resolver aí as dúvidas. Abraço, pessoal. Muito obrigado, Melissa. Jéssica, algum comentário final? Jéssica, a gente não está escutando. Eu estou no mudo, agora que eu reparei. Eu vi que você estava me olhando e eu aqui falando, desculpa. O que eu estava comentando é que eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, acho que vieram bastante perguntas interessantes. Não vou repetir a mesma coisa que eu já falei na última pergunta, acho que todas as minhas considerações eu fiz ali na última pergunta que você me fez, Kieran. E o que eu posso dizer agora, de verdade, boa sorte para quem ainda não começou, vocês vão precisar. Legal. Obrigada mais uma vez a todos. Obrigado, Jéssica. E Maurício, algum comentário final? Não, somente agradecer aí a oportunidade, Kieran, também a Jéssica e a Melissa por terem compartilhado as informações, acho que foi bastante útil, a gente sempre está sempre aprendendo em relação à temática, é algo novo e permanecemos aí à disposição. Obrigado, Kieran. Muito obrigado, Maurício. E aí, com isso, alguns comentários finais. Então, pessoal, lembra, tudo quarta-feira,
às 9 horas, coloque na sua agenda o link para nosso site Novas Perspectivas. Semana que vem vamos falar sobre os desafios, práticas com derivativos e instrumentos financeiros, como sempre, das 9 às 11 horas. E aí, com isso, chegamos no ponto mais importante do webcast, quando o Joyce vai anunciar quem fez mais perguntas e vai levar a premiação para participante com maior interação no evento. Obrigado, Kyria. Agradecemos a participação de todas e de todos. Hoje é uma ganhadora, é a senhora Carolina Kinaski, da cidade de Curitiba, no Paraná. Parabéns, peço que aguarde o contato nosso. Parabéns, Carolina. Já vamos entrar em contato com você. Agradeço a participação de todos e todas. E, pessoal, lembra, tudo quarta-feira às 9 horas. Então, até lá, até semana que vem, mesmo horário. Como sempre, vamos nos falar. Até lá. Obrigado.